Olá! Estamos iniciando mais uma aula do nosso curso de Oscilações, Fluidos e Física Térmica, do curso de Licenciatura em Física do Cefet-RJ, esse curso que está sendo oferecido excepcionalmente na modalidade remota. Okay? Hoje nós vamos discutir sobre livre caminho médio, sobre também distribuição de velocidades, um conceito muito bacana, e nós vamos falar também sobre expansão adiabática e muitos assuntos bacanas nessa aula de hoje. Então vamos partir aqui direto para o nosso OneNote. E primeiro vamos discutir então a ideia de livre caminho médio. Tá? Então como que é, né, o movimento das partículas em um gás, né? Para guiar a nossa discussão, vamos pensar no movimento de uma única partícula. Okay? Essa partícula, nosso gás aqui, ele já estaria permitindo que as partículas colidissem entre si, ok? Então, essa partícula ela vai viajar e, eventualmente, ela vai colidir com outras. Okay? Mas nós podemos caracterizar o movimento dela através de uma distância média que ela percorre antes ou entre colisões. Okay? Para ilustrar um pouco melhor essa ideia, eu vou botar aqui o nosso amigo Algodu, tá? Onde eu representei aqui, ó, algumas situações interessantes. Então, nós temos aqui um modelo bem rudimentar para um gás, tá? Onde cada bolinha dessa aqui representaria uma partícula e eu vou acompanhar o movimento de uma delas, no caso essa daqui, enquanto ela vai se deslocando. Okay? Então, ó, vejam que à medida que ela vai se propagando, né, vai sofrendo sucessivas colisões e nós gostaríamos de mais ou menos saber em média qual a distância que essa partícula percorre entre colisões. Eu vou aproveitar aqui essa nossa animação para já ilustrar que quantidade será que influenciam esse livre caminho médio. Okay? E seriam, primeiro, se a partir desta configuração daqui nós formos para uma onde as partículas do gás são menores, seria esse caso aqui, ó. Veja como agora as partículas são menores. Tá? Então, agora o livre caminho médio ele vai ser alterado. Ó. Vejam como agora uma partícula consegue se deslocar por uma distância maior entre as colisões. Né? Então, esse livre caminho médio deve ser inversamente proporcional ao tamanho das partículas. Outra questão que pode influenciar também o nosso livre caminho médio é, claro, a quantidade de partículas que eu tenho ali dentro por unidade de volume, né? Ou seja, a densidade desse gás. Então, aqui em cima eu representei um caso com um pouco menos de partículas, tá? Só para a gente mais ou menos dar uma olhada. Okay. Então, em comparação com aquele primeiro, né, qualitativamente a gente pode concluir que ele percorre uma distância maior quando a densidade é menor, em média, né, claro. Eu vou aproveitar que eu já estou aqui e mostrar como que vai ser a simplificação que a gente vai fazer para esse problema. Tá? E a simplificação é a seguinte: nós vamos partir deste gás aqui, né, onde todas as partículas podem se mover, e na nossa dedução da expressão para o livre caminho médio, nós vamos substituir essa situação daqui pela seguinte. Tá? Que eu já vou mostrar aqui rapidinho. Essa aqui. Tá? Então, nós vamos substituir aquela situação mais realista por esse modelo aqui, ó, onde nós teríamos uma partícula que nós vamos acompanhar tendo um raio que é o dobro daquele original. Tá? Então, antes você tinha duas partículas
colidindo essencialmente dessa maneira que eu estou sugerindo com as mãos, agora eu vou considerar que uma delas tem o dobro do raio e a outra é uma partícula pontual. Tá? Então, se eu aproximar aqui, ó, vocês podem ver várias partículas pontuais aqui. E essas partículas também elas vão ser mantidas fixas, tá? Para efeitos do nosso modelo para a dedução dessa expressão. Tá? Então, só para a gente ver mais ou menos como que seria essa propagação, ela seria mais ou menos assim. E deixa eu também enfatizar o seguinte, ó, nós já vamos usar essa informação na dedução. A ideia aqui com essas linhas amarelas que eu coloquei no caminho era sugerir que, enquanto essa partícula se propaga, né, mesmo tendo essas deflexões todas, ela varre um certo volume do espaço. Tá? E esse volume, ele essencialmente está sendo mais ou menos sugerido a partir dessas linhas amarelas daqui. Tá? Vou voltar para o OneNote e a gente continua de lá então. Ok, estamos de volta aqui. Então essa quantidade, né, o livre caminho médio que eu estou querendo discutir, ele essencialmente está associado com essas ideias aqui que eu adiantei lá no Algodo, né? Então, essas sucessivas colisões, né, acontecem a uma certa distância percorrida e a gente está interessado essencialmente nessa distância média. Tá? Isso aqui vai ser o nosso livre caminho médio. Isso depende da densidade, né? A gente viu ali na animação, parece bem razoável, e também do tamanho das partículas, tá certo? Bom, eu já vou adiantar aqui, ó, que a expressão para o livre caminho médio, ela é a seguinte, ó. Ela é 1 sobre raiz de 2π, que multiplica d ao quadrado, vezes n sobre v. Tá? E aqui nós podemos identificar que a densidade apareceu aqui direto. Esse n seria o número de partículas e esse v é o volume no qual esse gás está confinado. E π vezes d ao quadrado, né, essencialmente seria a área de seção reta dessas partículas. Né? Com alguns fatores aqui que a gente já vai ver um pouquinho, né, dessa partícula que eu sugeri que tem o dobro do raio de cada uma delas. Tá? Que D seria o diâmetro de uma partícula do meu gás, daquele original com as bolinhas todas do mesmo tamanho. Tá? No nosso modelo, vou substituir isso por uma partícula maior que tem raio igual a D. Tá? Mas eu já vou voltar a essa ideia. Okay? Então, eu vou mostrar aqui uma dedução aproximada dessa expressão para a gente ganhar um pouco mais de insight sobre ela. Bom, essas considerações aqui eu falei lá no Algodo, né? A nossa aproximação vai ser tal que uma partícula só está se movendo e todas as outras estão fixas. Além disso, as partículas originalmente tinham um diâmetro d, né? Essas daqui, tá? E o nosso modelo ele vai ser com uma partícula aqui, ó, maior zona, né? Com um raio que é igual a esse diâmetro, ou seja, é o dobro do raio original. E todas as outras são partículas pontuais aqui, onde essa nossa partícula vai poder colidir. Okay? É isso que essencialmente está discutido nesses itens aqui. Ok? Bom, então como eu havia adiantado, né? Olha o que a gente pode concluir. Que entre duas colisões sucessivas, tá? A partícula percorre um cilindro com um certo comprimento e com uma certa área. Por exemplo, aqui, ó, entre a colisão com essa partícula daqui e aquela outra, né, se esse intervalo de tempo aqui
for ΔT1, e essa partícula se move com velocidade v, aqui a gente está considerando somente que ela muda de direção, né, essas colisões, então esse comprimento aqui percorrido seria v vezes ΔT1. E como essa partícula aqui está sendo aproximada por uma esfera, né, de raio d, a área de seção reta seria π vezes d ao quadrado. Então, o volume de cilindro percorrido seria v ΔT1 vezes πd ao quadrado. Isso entre duas colisões, né? Após várias colisões, né, ou seja, após esperar um intervalo de tempo ΔT, o que nós teríamos seria aqui, ó, essa figura mais esquisita, mas que nós poderíamos, né, essencialmente desamassar esse caminho e torná-lo um caminho reto. Okay? Esse caminho todo reto, tipo um cilindro, né, teria comprimento também v ΔT, e o número de colisões experimentadas, né, em média, ao longo desse caminho, seria igual à densidade de partículas nesse gás vezes o volume desse nosso cilindro. É isso que está exemplificado aqui, ó. O número de colisões sofridas seria n sobre m vezes πd ao quadrado v ΔT, né? Onde πd ao quadrado seria a área de seção reta, v ΔT o comprimento, então isso é o volume percorrido pela nossa partícula. Então, o comprimento médio entre colisões seria quanto que ele se deslocou, né, dividido pelo número de partículas que ele encontrou ao longo do caminho. Então, eu botei aqui um índice estrela só porque essa expressão não é ainda a correta, tá? Então, isso seria a razão, desculpa, entre esse comprimento, v ΔT, e o número de partículas que tinha ali. Cortaria aqui v com v, ΔT com ΔT, e isso dá 1 sobre πd ao quadrado vezes n sobre v, ou seja, 1 sobre a área dessa partícula maior, né, vezes a densidade do nosso gás. Okay? E essa expressão ela é essencialmente muito parecida com a que eu mostrei originalmente, ela só difere aqui por um fator raiz de 2 no denominador, e ele vem do fato de que essas velocidades aqui que nós consideramos exatamente iguais, né? Uma delas é a velocidade de propagação da partícula e a outra seria a velocidade relativa entre as partículas do gás e essa que a gente está considerando. E pode-se mostrar que a relação entre a velocidade relativa entre as partículas e a velocidade média, ela vai com esse fator raiz de 2. Okay? Apareceria aqui então no denominador esse raiz de 2 por esse motivo. Bom, vou listar aqui só para a gente ter alguns valores típicos de livres de caminhos médios. Tá? Então, no ar atmosférico, no nível do mar, isso é da ordem de 0,1 micrômetro. Okay? Então, uma distância bastante curta, né? Um micrômetro, mais ou menos, é o que? A espessura de uma folha de papel, talvez um fio de cabelo, né? 1/10 disso é quanto as moléculas se movem em média antes de colidir com outras. Já a 100 km de altitude, esse livre caminho médio ele já fica da ordem de dezenas de centímetros, então 16 centímetros. A 300 km de altitude, aí é da ordem de 20 km. Tá? Então, já ordens de grandeza maior do que no nível do mar. Vamos continuar aqui, ó. Agora vamos discutir a distribuição de velocidades das moléculas. Okay? Porque no resultado que a gente obteve anteriormente, a gente utilizou uma velocidade média e tudo mais, mas a gente quer saber mais do que isso, né? Gostaria de saber quais são as velocidades, né,
ou como estão distribuídas as velocidades das partículas de um gás. Bom, em 1852, né, o Maxwell obteve uma expressão para a distribuição de velocidades das moléculas de um gás. Essa distribuição é a famosa distribuição de Maxwell-Boltzmann, tá? Que eu vou mostrar aqui, ó, a expressão para vocês. Okay? Então, essa distribuição que eu estou representando por esse P caligráfico, ela vale 4π vezes esse fator, ó, onde m é a massa molar do gás, 2π, dividido por 2π vezes R, que é a constante dos gases ideais, vezes T, que é a temperatura, tudo isso elevado a 3 meios, multiplicado por V ao quadrado e ainda por E elevado a menos m V2 sobre 2RT. Ok? Ok. Tá? Eu vou mostrar aqui outra animaçãozinha no Algodu só para ilustrar esse efeito. E esse é um experimento que a gente até tem no Cefet. Ok. Então, aqui, pessoal, eu fiz o seguinte, eu coloquei um gás aqui dentro, simulado por essas partículazinhas, elas até aqui nesse caso podem colidir entre si, e cada vez que elas batem aqui nesse sensor que eu construí, é como se elas escapassem aqui desse gás horizontalmente, tá? E vão cair aqui sob a ação da gravidade. Então, aquelas que saírem com energia, com velocidade baixa, elas vão cair aqui pertinho. As que saírem com velocidade alta vão cair lá mais longe, tá? E eu também, artificialmente aqui, eu vou pintar essas bolinhas com cores diferentes. Então, vamos botar aqui para funcionar, vamos ver como é que fica. Estão vendo aqui as partículas saindo com diferentes velocidades. Tá? Algumas têm velocidade pequenininha, algumas têm velocidades maiores. E o que está aparecendo aqui, né, preenchido por essas cores, essencialmente seria essa distribuição Maxwell-Boltzmann. A rigor, eu só conseguiria um perfil, né, bem comportado com muitas partículas, né, esperando um tempo razoável. Mas a gente pode perceber que a distribuição é tal que, para velocidades pequenas, né, ela vai aqui essencialmente a zero, aí ela cresce, deve chegar aqui a um certo máximo e depois ela cai novamente, tá? Segundo exatamente aquela expressão que eu mostrei lá para vocês. Ok? Bom, deixa eu encerrar aqui essa nossa animação, que não apareceu para vocês, né? Eu vou voltar aqui de novo, depois eu faço um cortezinho aqui. Então vamos aqui, eu tenho que trocar para cá. Agora sim. Vamos voltar aqui. Então vejam as partículas saindo aqui do gás, né? E algumas com velocidade pequenininha caem aqui no começo, outras com velocidade maior caem lá no final. E uma maioria cai aqui pelo meio. Tá? À medida que essas partículas vão preenchendo essa espécie de reservatório, a gente percebe então que a distribuição começa aqui, ó, essencialmente em zero, aí ela cresce, deve chegar a um máximo por aqui assim, e depois ela cai novamente. Certo? A rigor, a gente só teria o resultado acompanhando perfeitamente a nossa curva, esperando aqui um tempo muito grande, né? Para que a gente tivesse uma estatística bastante alta. Então eu vou encerrar aqui e vamos voltar lá para as nossas notas.
Tá? Então, essa expressão que aparece aqui, ela é o que a gente chama de uma distribuição ou uma densidade de probabilidades. O que quer dizer isso? Quer dizer que a gente não vai estar aqui puramente interessado em dizer quantas partículas ou qual é a fração de partículas que tem uma exata velocidade. Tá? A gente vai ter que trabalhar aqui com pequenos intervalos. Então, se nós quisermos saber, por exemplo, qual é a fração de partículas que tem velocidade entre v e v mais dv, tá? Isso vai ser dado por esse produto daqui. Ó. É a nossa densidade de probabilidade vezes um pequeno intervalo dv. Se nós quisermos saber qual que é a fração de partículas entre duas velocidades, né? Entre v1 e v2, por exemplo, aí isso vai ser dado pela integral desde v1 até v2 da densidade de probabilidades. Tá? Ou seja, desse P de V. Outra questão interessante aqui é que, como toda boa quantidade associada à probabilidade, a integral dessa distribuição, desde zero até infinito, ela tem que dar 1. Tá? Então, todo esse fator que entra aqui é um fator de normalização. Tá? Normalização a 1, no caso. Ok, agora que nós temos em mãos essa densidade de probabilidade, nós podemos calcular quantidades, né, médias, utilizando essa distribuição. Então, o que nós vamos fazer aqui agora é calcular velocidade média, a velocidade quadrática média, que nós já usamos em resultados anteriores, mas ainda não sabíamos como calcular. Tá? E qual que é a velocidade mais provável nesse caso? Então, a velocidade média ela vai ser obtida através de uma média ponderada das velocidades possíveis desse gás. Tá? Então, se você, por exemplo, quisesse calcular a média das notas de uma turma, tá? Então você poderia fazer uma média simples, né? Pegava todas as notas das pessoas, somava umas com as outras e depois dividia pelo número de notas, obteria a média. Mas você poderia também, né, agrupar essas notas. Vamos, para fins só mais simples aqui, considerar que essas notas seriam números inteiros. Então, você teria assim, 3 pessoas que tiraram 10, aí mais 2 pessoas tiraram 9, uma pessoa tirou 7, por exemplo. Em vez de somar 10 mais 10 mais 10, mais os outros que eu já nem lembro quantos que tinha de cada um, você poderia fazer 3 vezes 10, né? São 3 pessoas que tiraram 10, mais o número de pessoas que tiraram 9 vezes 9, mais o número de pessoas que tiraram 8 vezes 8, assim sucessivamente, e aí dividir pela soma de todos o número de pessoas, né, que fizeram a prova. Aqui a ideia é parecida. Né? Nós vamos fazer também uma média ponderada, só que essa média ela vai ser assim, uma integral, né, que é o análogo da soma, que eu sugeri antes. E o que tem... quais são os elementos da nossa soma? Seriam aqui a velocidade, né? É o análogo das notas que a gente tinha no exemplo, vezes a quantidade de pessoas que tirou aquela nota, que no caso a fração de partículas que tem velocidade naquele intervalo. Tá? Então é assim que nós vamos calcular essa média integral de V vezes a distribuição dV. Tá? Quando nós formos calcular a velocidade quadrática média, por exemplo, a gente vai fazer essa integral, só que em vez de V, vai ser V ao quadrado, tá? Pelo mesmo argumento. E aí nós teríamos o seguinte, aqui eu estou essencialmente substituindo a expressão da distribuição de probabilidades. Originalmente, ela tinha aqui um
v ao quadrado, né? Agora ficou um v ao cubo, porque tem esse v multiplicando aqui, e isso é uma integral, né? Então eu tenho que completar isso aqui, ó. Vou botar aqui. De 0 até infinito. Vou botar esse v ao cubo para cá. Ok? Bom, eu vou deixar aqui, pessoal, para essa aula não ficar muito maçante, eu não vou abrir todas essas contas, não, mas eu vou deixar boas indicações aqui para vocês fazerem. Tá? Então, a primeira delas é o seguinte, é utilizar essa substituição daqui, ó. Substituir x, mv ao quadrado sobre 2rt por x, e aí o dx vai ficar com essa forma daqui, tá? Substituindo essas expressões na velocidade média, você vai obter o seguinte resultado. Isso vai dar raiz de 8rt sobre πm, vezes a integral de x elevado a menos x dx, que é bastante simples, desde 0 até infinito, e o resultado dá simplesmente raiz de 8rt sobre πm. Okay? Ou seja, para um gás a uma dada temperatura, né, e com uma dada massa molar, nós podemos descobrir qual que é a sua velocidade média através dessa expressão. Tá? Deixa eu... Esse não parece que está negrito, olha, está assim. Ok? Então, essa expressão para a velocidade média. A velocidade quadrática média, que é aquele VRMS que nós usamos para calcular, por exemplo, a energia cinética média de uma partícula, ela também pode ser facilmente calculada usando essa distribuição. Tá? É a integral de 0 até infinito de v ao quadrado, vezes a densidade de probabilidade dV. Nesse caso aqui, pessoal, a dica é definir um lambda como sendo m sobre 2rt. Tá? Eu vou voltar aqui em cima na expressão mais aberta. O exemplo que a gente está querendo fazer aqui seria v à quarta. Tá? Mas só para vocês entenderem qual que é a ideia é o seguinte. A ideia é que nós temos aqui no expoente dessa exponencial, a gente tem menos m sobre 2rt vezes v ao quadrado. Então, a ideia aqui é definir m sobre 2rt como fosse um parâmetro lambda. Né? E aí você percebe que quando você deriva essa exponencial em relação a lambda, desce aqui, né, um fator v ao quadrado. Tá? Então, da condição de normalização, que seria essa integral aqui com v ao quadrado, né, seria essencialmente você avaliar essa integral aqui, só que sem multiplicar por v, como eu falei, essa integral dá 1. Então, partindo dessa integral que dá 1, dividindo essa exponencial em relação a lambda para descer esse v quadrado, você consegue obter o resultado facilmente, que é o que eu sugeri aqui. Ó. Então, a condição de normalização em termos desse fator lambda seria dada por isso aqui. Tá? E a ideia é derivar em relação a lambda, né, aqui do lado esquerdo, do lado direito vai dar 0. E aí você consegue reobter aquela integral que a gente queria fazer e, consequentemente, obter o resultado de maneira bastante simples. Vale a pena vocês tentarem esse método. Tá? Então, eu só vou deixar aqui que é possível mostrar que a velocidade, então, quadrática média, ela é raiz de 3rt sobre m. Certo? Ok. E por fim, né, outra velocidade que a gente poderia estar interessado também é a velocidade mais provável. Né? Eu sugeri que essa distribuição comece em 0, vai até um máximo, depois ela cai de novo. Essa velocidade mais provável seria o máximo dessa distribuição. Para fazer isso,
basta derivar a distribuição, igualar a zero, né, e você pode se convencer que essa velocidade ela vale raiz de 2RT sobre m. Tá? Então, em termos de ordem aqui, né, crescente de valor, nós teríamos a menor dessas velocidades é a velocidade mais provável, esse Vp, que ela vai com raiz de 2RT sobre m. Depois, um pouco maior que ela é a velocidade média, tá? Que é raiz de 8RT sobre πm. Essa velocidade média ela é maior porque 8 sobre π dá em torno de 2,5, alguma coisa. Tá? E por fim, né, a maior delas é a velocidade quadrática média, que essa vai com raiz de 3RT sobre m. Okay, outra característica interessante aqui dessa distribuição, mais ou menos até a gente poderia pensar isso em termos dessa velocidade média sendo maior, né? É porque ela começa aqui, ela sobe, depois ela tem, né, uma cauda maior para velocidades maiores. Tá? Essa função é bastante interessante. Eu queria aproveitar essa oportunidade também para discutir uma consequência muito interessante disso. E eu vou novamente voltar aqui para o Algodo. Dessa vez eu não vou esquecer de trocar ali a tela para vocês poderem ver, mas antes eu vou procurar aqui o que eu quero abrir para vocês. Se eu não encontrar de primeira, eu vou precisar de um pequeno corte. Está aqui. Então eu queria mostrar para vocês também essa outra animação, que seria o seguinte. Aqui eu representei novamente um gás onde todas as partículas inicialmente têm a mesma velocidade, tá? Se eu botei aqui, se não me engano, 3 metros por segundo para todas elas. E eu vou pintá-las aqui, né, de acordo com essa escala de cor, só para a gente mais ou menos ver, né, qual que é a velocidade de cada uma delas. E aqui eu coloquei uma fina membrana que somente aquelas partículas que têm velocidades maiores vão conseguir atravessar. Tá? Então isso está fazendo mais ou menos o efeito, né, da tensão superficial, por exemplo, numa gota de água, combinado, claro, também com a umidade relativa, né? Ou seja, mais ou menos está controlando quais partículas que conseguem escapar dessa gota. Tá? E à medida que essas partículas forem saindo, eu vou eliminá-las aqui com um artifício, só para elas não contarem mais no nosso exemplo. Tá? E aqui nós vamos poder ver também a energia total das partículas que estão aqui no nosso gás. Tá? E nós vamos perceber então que esse efeito de evaporação, né, é um efeito de esfriamento, é um efeito que leva a energia para fora do nosso sistema. Tá? Porque dentre todas aquelas possíveis velocidades, somente algumas poucas vão ter velocidade acima da necessária para escapar dessa região e, consequentemente, vão ser aquelas que vão levar mais energia cinética para fora do nosso sistema. Okay? Então, eu vou botar aqui para vocês darem uma olhada. Então, assim que começam a colidir, elas já trocam velocidades, né? Você vê a maioria que está com velocidades nessa região aqui do verde, algumas têm velocidades menores, outras aqui, ó, que tem velocidades vermelho, laranja e amarelo conseguem sair, eventualmente algumas com velocidade menor também. E vejam que a energia, cada vez que uma delas vai embora, a nossa energia vai diminuindo. Tá certo? Vejam também o seguinte, que a água, por exemplo, mesmo sem estar fervendo, né, a gente já conhece esse resultado. Você deixa uma roupa para secar à sombra, por exemplo, né, não chegou a ferver a água, mas mesmo assim a água evapora, ela vai embora, né, dali da sua roupa e ela fica seca.
Tá? E isso envolve esses fatores que eu mencionei, né? Precisa ter uma energia mínima para poder escapar ali das gotas de água, né, na roupa, e também é preciso que a umidade relativa do ar naquela região não esteja no máximo, né? Ou seja, não esteja com o máximo de vapor de água que aquele ar aguenta para aquela particular temperatura. Então, por isso que a gente precisa, por exemplo, do vento para levar embora essas partículas que já evaporaram e diminuir a umidade relativa para que outras possam também evaporar, mesmo que a sua roupa não esteja a 100 graus Celsius, né? Outro fator que ajuda, claro, é se essa roupa estiver no sol, porque a temperatura vai aumentar, né? E a velocidade das partículas também vai aumentar, como nós vimos ali, ela vai com raiz de T, tá certo? Então, esse aqui seria esse exemplo de esfriamento por evaporação, e agora a gente vê que essas partículas que foram embora levaram bastante energia, quem sobrou aqui agora tem baixa probabilidade, né, de ter uma partícula com velocidade alta o suficiente para escapar. Mas, eventualmente, se a gente esperar aqui, vez por outra, alguma consegue. Tá certo? Vamos retornar aqui agora. Perfeito. Bom, vamos falar agora sobre os calores específicos molares de um gás. Okay? Quando nós discutimos a absorção de calor por sólidos e líquidos, eu já tinha adiantado que para gases esse calor específico ele é diferente caso o processo seja conduzido a volume constante ou a pressão constante. É isso que nós vamos endereçar aqui agora nessa nossa parte da aula. Tá? Primeiro eu queria voltar aqui à ideia de energia interna, que na primeira lei ela fica, né, quando a gente enunciou, ela fica uma coisa ainda abstrata, meio incerta, e hoje nós vamos também obter uma expressão para essa energia interna, num contexto mais simples. Tá? Então, primeiro a gente vai considerar um gás monoatômico. Tá? Então, um gás cujas partículas sejam, as partículas elementares, né, sejam compostas de um único átomo. Por exemplo, gases ideais, né, teriam essa propriedade. Então, se o nosso gás tem partículas somente monoatômicas, a única energia que essas partículas podem ter, cinética, seria de translação. Né? Elas podem se mover nas 3 direções, mas elas não podem rodar em torno dos eixos, por exemplo. Isso não resultaria em nenhuma energia cinética de rotação. Então, a energia do nosso gás seria essencialmente devido à translação das partículas, desprezando aqui qualquer energia potencial. Então, a energia interna de N mols desse gás, né, seria dado pela soma da energia cinética média, que no caso eu estou pensando, de todas as partículas. Tá? Então, a energia interna ela seria número de mols vezes número de Avogadro, isso é o número de partículas do nosso gás, vezes a energia cinética média de cada uma delas, que é 3 meios de kBt, como nós vimos na aula passada, talvez. Então, organizando isso aqui, né, o número de Avogadro vezes a constante de Boltzmann dá a constante dos gases ideais. Então, a energia interna é 3 meios de nRT para um gás ideal monoatômico. Tá certo? Então, ó, a energia, vou botar aqui, a energia de um gás ideal depende apenas da temperatura. Tá? É um primeiro resultado bastante interessante e vai ser muito útil para a nossa discussão mais para frente. Ok, então nós vamos voltar aqui com algumas ideias de primeira lei, que se vocês lembrarem,
a gente pode variar essa energia interna fornecendo ou retirando calor desse gás, ou ainda se ele realizar um trabalho ou se for realizado trabalho sobre ele. Então, vamos começar com este exemplo. Vamos considerar um gás que está ocupando um certo volume V. Tá? Então, esse gás tem N mols desse gás dentro de um recipiente ocupando um certo volume. Primeiro, nós vamos ver o que acontece quando a gente fornece calor para este gás, mantendo o volume constante. Então, se estiver dentro desse recipiente, se tinha um êmbolo móvel, esse êmbolo vai ser travado e agora esse gás não pode mais se expandir nem vai ser comprimido. Quando então a gente adicionar calor a esse gás, a única coisa que a gente vai conseguir fazer é aumentar a sua energia interna. Tá certo? Bom, esse calor ele vai promover uma certa variação de temperatura no nosso gás, né? Assim como fazia também lá no sólido, só que esse calor vai ser número de mols vezes CV vezes ΔT, onde CV é o calor específico molar desse gás. A volume constante, né? Claro. Bom, substituindo essa expressão na primeira lei, que era variação da energia interna igual a Q menos W, nós vamos ter o seguinte, ó, variação da energia interna igual ao calor, que nesse caso é dado por NCV ΔT, menos o trabalho, tá? Que nesse caso é zero. Então, nós poderíamos aqui passar N ΔT para lá dividindo e tudo mais, nos convenceríamos que o CV é variação da energia interna dividido por N ΔT. Tá? A variação da energia interna nesse caso, voltando aqui para a nossa expressão, né, seria 3 meios de NR ΔT. Ou seja, cortaria N ΔT no numerador e no denominador, e a gente então descobre que o calor específico molar a volume constante de um gás ideal monatômico é 3 meios de R, ou ainda 12,5 joules por mol Kelvin. Ok? Bom, eu importei aqui essa tabelinha lá do livro do Halliday, onde ele mostra que alguns calores específicos, tá, de gases ideais, monatômico, como a gente acabou de fazer, e também diatômico e poliatômico, e de alguns gases reais. E comparem só a concordância entre esse modelo muito simplificado de gás ideal e alguns gases reais. Então, monatômico, por exemplo, o calor específico molar a volume constante seria 3 meios de R, tá? 12,5 joules por mol Kelvin. Do hélio, por exemplo, que é um gás real, é 12,5 joules por mol Kelvin, então muito próximo, né? Nem dá para ver aqui em termos de casas decimais qual seria a diferença. Do argônio é um pouquinho diferente, uma diferença em torno de 1%. Para gás diatômicos, como o caso de nitrogênio e oxigênio, a previsão seria 5 meios de R. Isso por quê? Porque uma molécula diatômica, ela seria como um pequeno halterezinho, né, com duas partículas aqui separadas. Se nós formos pensar nos eixos em relação aos quais essa molécula poderia girar, nós vamos nos convencer que ela poderia girar aqui em torno de um eixo vertical, assim, né? Poderia girar em torno de um eixo aqui horizontal, assim, mas uma rotação ao longo do seu próprio eixo, ela essencialmente não representaria energia cinética de rotação nenhuma. Tá? Então nós teríamos mais 1 meio de R devido a essa rotação aqui, e mais 1 meio de R devido a essa daqui, e mais as três, a translação em torno das três direções, né? Ao longo das três direções. Então isso dá origem a um calor específico molar a volume constante de 5 meios de R. E vejam que aqui a concordância também é muito boa,
tá? Um pouquinho pior para gases poliatômicos, mas aí também lembre-se que a geometria dessas moléculas poliatômicas ela é bem mais complexa, mas mesmo assim nós ainda temos uma certa concordância e daria para tirar uma série de conclusões mesmo para gases poliatômicos, tá? Onde agora então se poderia girar em torno das 3 direções, então seria 3 meios de R devido à translação, né? Eu estou pensando aqui na contribuição para a energia interna, e mais 3 meios de R devido a essas rotações. Ok, outra coisa então que a gente pode fazer é escrever a energia interna em termos de CV, tá? E aí valeria aqui que a energia interna é N vezes CV vezes T. Ok? Onde para gases monatômicos, então, CV é 3 meios de R, para diatômicos 5 meios de R, para esse modelo de poliatômico 3R. Eu incluí aqui uma figurinha, tá? Um plot que eu fiz no GeoGebra, onde nós teríamos aqui 2 isotermas, tá? Com temperaturas diferentes, onde aqui os eixos estão em unidades arbitrárias. Mas o que eu queria sugerir é o seguinte: você poderia imaginar uma série de processos que levam de A até B. Né? Então, um processo aqui que descesse, né, aqui a volume constante, e depois se deslocasse aqui a pressão constante, levaria A até B. E uma série de outros processos também levariam A até B. Mas se você quiser somente estimar ou calcular a variação da energia interna para ir de A até B, né, você poderia simplesmente substituir todos esses processos por um conduzido a volume constante, por exemplo, que te levasse aqui de B até, se fosse volume constante, seria que subir retinho, né, até mais ou menos esse ponto daqui. Okay? Porque depois, para você ir desse estado termodinâmico até A, não tem variação de energia interna nenhuma, porque a temperatura não muda nesse caso. Então, em outros exercícios, em outros exemplos, a gente vai usar algumas vezes esse artifício de, para fins de cálculo de energia interna, simplesmente imaginar um processo a volume constante que te leve da isoterma que você se encontra até a isoterma do processo termodinâmico que você está interessado. Okay? Se nós vimos a volume constante, agora vamos ver o que acontece no caso a pressão constante. Então, voltando lá àquele nosso exemplo primeiro de termodinâmica que eu sugeri, era muito importante, um recipiente fechado com um gás lá dentro e um êmbolo móvel com um recipiente contendo uma série de esferinhas metálicas. Agora, nós vamos conduzir esse processo de fornecer calor, né, para o nosso sistema a pressão constante. O que quer dizer isso? Pressão constante quer dizer que nós não vamos alterar a quantidade de esferas que tem nesse recipiente que pressiona o êmbolo. Então, quando nós fizermos isso, nós vamos fornecer calor não só para mudar ou aumentar a energia interna do nosso gás, eu estou pensando aqui em fornecer calor, né? Mas também parte desse calor vai ser utilizado para realizar um trabalho, porque esse gás vai se expandir e vai elevar esse êmbolo de uma certa altura. Então, nesse caso, né, o calor fornecido para promover uma certa variação de temperatura é dado por NCP ΔT. Okay? Já é de se esperar, então, que esse CP seja maior do que o CV. Vê se você concorda com essa ideia. Porque no primeiro caso, eu forneço uma quantidade de calor e obtenho uma variação de temperatura ΔT com volume constante. Se eu deixar o volume livre, né, eu vou fornecer essa mesma quantidade de calor, o gás deve esquentar um pouquinho, mas
parte do calor vai ser usado para realizar trabalho. Então eu preciso fornecer, nesse caso que a pressão é constante, eu preciso fornecer mais calor para obter a mesma variação de temperatura. Bom, a ideia aqui é a mesma, né? Vamos usar a primeira lei da termodinâmica. Estou começando aqui com ela, variação da energia interna igual a Q menos W. Nós agora já sabemos escrever essa variação da energia interna em termos de CV, já vou usar até essa expressão, ó, NCV ΔT. Isso continua valendo independentemente se o processo é conduzido a volume constante ou pressão constante. Isso vai ser igual, o calor agora, a pressão constante vai ser dado por NCP ΔT e o trabalho é menos P ΔV. Como a pressão é constante, a gente pode usar a equação dos gases ideais, PV igual a nRT, com pressão constante, em termos de uma variação de temperatura e volume, pode ser escrito como P ΔV igual a NR ΔT, que é o que nós vamos usar nesse segundo caso aqui, ó. Então vou repetir NCP ΔT, onde tinha menos PdV, eu vou escrever menos R ΔT, utilizando aqui a equação dos gases ideais. PV igual a nRT. Tá? Agora, bom, identificando aqui esse primeiro termo com o último, né, a gente poderia cancelar N ΔT em todo mundo, e a gente obtém CV igual a CP menos R, ou como é mais comum aqui, né, CP igual a CV mais R. E como nós havíamos imaginado, CP é maior que CV. Tá? E eles diferem exatamente da constante dos gases ideais. Por fim, vamos ver aqui a expansão adiabática de um gás ideal. Então nós vimos que processos adiabáticos são caracterizados, por Q igual a zero. Né? Isso pode acontecer de duas maneiras. Ou porque o processo em questão ocorre muito rapidamente, de modo que não dá tempo de trocar calor. E um exemplo disso seria a propagação da onda sonora, né, que é um processo adiabático, ou ainda porque o seu sistema ele está isolado termicamente, né, é conduzido dentro de um ambiente isolado, como um isopor ou coisa que o valha. Então, nós vamos começar aqui a nossa dedução imaginando uma pequena variação da energia interna, neste caso, adiabático. Eu vou usar aqui uma notação, né, diferencial. Então, uma pequeníssima variação da energia interna seria dado por menos PdV nesse caso em particular, porque não tem troca de calor. Okay? Essa variação de energia interna seria dada por NCV/dt, né? Eu já passei o CV aqui para o outro lado, e aí ficou assim, ó, NDT igual a menos P, que já tinha lá, dividido pelo CV e multiplicado pelo diferencial do volume. Tá? Lembra que aqui, ó, NCV/dt era a variação da energia interna. Bom, reescrevendo aqui também a equação dos gases ideais, né, em termos diferenciais, ou seja, PV igual a nRT, em termos de diferenciais, pode também ser escrito da seguinte maneira: P vezes dV mais V vezes dP é igual a NR vezes dt. Okay? Agora a ideia é combinar essa expressão de primeira lei com essa equação dos gases ideais e com algumas coisas que a gente viu até agora. Então, primeira coisa, escrever o R em termos de
Cp e Cv, ou seja, esse R aqui é Cp menos Cv. E isso permitiria, a partir dessa equação aqui, obter essa aqui, ó, N dt igual a N dt igual a PDV mais VDP, exatamente o que está aqui desse lado, seria dividido por R, né? Mas aí é que está escrito como Cp menos Cv. Ok? E aí a etapa final aqui da nossa dedução vem de substituir aqui NDT por esse fator aqui desse lado. Aí mexe um pouquinho para lá e para cá e você pode chegar a essa equação daqui, ó. dP sobre P mais Cp sobre Cv, que multiplica dVzão por Vzão, né? Isso tudo igual a zero. Aí passa um deles para o outro lado, integra dos dois lados, isso vai dar ln de P, ln de V, com seus correspondentes limites. E aqui a gente vai definir esse fator gama, que é a razão entre Cp e Cv, tá? E vai obter essa expressão, então, ó, ln de P mais gama ln de V igual a uma constante. Okay? Que eu fiz essas integrais como fossem indefinidas. Aqui, então, nós poderíamos compor, né, pelas propriedades do logaritmo, a gente teria a gama ln de V é ln de V elevado a gama, e a soma de dois ln's é o ln dos produtos, né? Então, aqui a gente teria ln de PV gama igual a constante, isso quer dizer que PV gama é igual a constante, que é a equação de estado de processos adiabáticos, né? Utilizando ainda a equação dos gases ideais, a gente poderia escrever essa equação ainda em termos de T e V, e ainda em termos de P e T, que eu não vou fazer aqui, depois se vocês quiserem, pode dar uma trabalhada nisso. Tá? E só também para a gente ganhar um pouco mais de insight sobre essas questões, eu coloquei aqui duas curvas, tá, no diagrama PV, uma delas adiabática, está aqui em laranja, e aqui a isotérmica. Tá? Então, a partir de um dado estado termodinâmico, nós vimos que a curva isotérmica ela vai com 1 sobre R, desculpa, 1 sobre V, né? E então é essa curva aqui laranja. Caramba, eu estou aqui meio daltônico, foi mal. Essa curva verde é o isotérmico. Já a curva adiabática, olha como é que ela vai. Ela vai com P vezes V elevado a gama igual a constante, consequentemente, P em função de V é 1 sobre V elevado a gama. Esse gama é Cp sobre Cv. Cp é 5 meios de R e Cv é 3 meios de R. Então, Cp sobre Cv é 5 terços, é maior do que 1. Consequentemente, a partir de um dado estado termodinâmico, a curva adiabática ela cai mais rapidamente em função do volume do que a isotérmica. Tá? É o resultado que nós estamos obtendo aqui. Ok? Bom, um outro caso especial de processo adiabático são as expansões livres, né? Então, a expansão livre, ela vem de você ter um gás confinado num certo recipiente, ter a comunicação com um outro recipiente vazio, né? Ou seja, onde tem vácuo, e uma válvula aqui no meio. Quando você abre essa válvula, o gás pode agora migrar para o outro recipiente, e para fazer isso, ele não realiza trabalho nenhum. Okay? E nem tem fornecimento de calor para ele. Consequentemente, é um processo adiabático. Okay? Mas ele não pode ser descrito pelo que a gente discutiu até agora, porque não realiza trabalho. Além disso, também é um processo que ocorre fora do equilíbrio. Tá? O que nós sabemos sobre esse processo é que
a gente tem temperaturas iguais, né? E o produto PI vezes VI, ou seja, a pressão inicial vezes o volume inicial, é igual à pressão final vezes o volume final. Tá? Note que um processo como esse, uma expansão livre, ela não permite que a gente represente num diagrama PV essas linhas sólidas, tá? Porque essas linhas sólidas elas são atribuídas a processos reversíveis, né? Processos nos quais a gente realizou pequenas perturbações, aí esperou o sistema entrar em equilíbrio novamente, aí fez mais uma perturbação e assim sucessivamente. Numa expansão livre, isso não acontece, né? Abriu a válvula ali, o gás se expande rapidamente fora do equilíbrio, a gente só sabe que vai estar a mesma temperatura e sujeito a esses vínculos aqui, né? PI, VI igual a PF vezes VF. Ok, então acho que por hoje está bom, né? A gente vai encerrando aqui a nossa aula por aqui com essa expansão adiabática. Isso encerra mais um capítulo, tá, do nosso livro e na próxima aula então a gente vai começar um novo capítulo, certo? Então uma ótima semana para vocês, tudo de bom? Até a próxima!